o que vocês aprenderam, tá? Tanto na prática como na no teórico. O teórico é embasamento para vocês, sempre. Tudo que vocês tiverem de teórico é embasamento. É lógico, tem milhões de situações que vocês vão ter na vida real que você não vai lembrar como funcionava, você não vai lembrar de sala de aula, você vai falar, pô, mas o professor não me ensinou isso. Daí ele fala, pô, mas peraí, ele me ensinou alguma coisa parecida com isso. Daí você vai procurar na sua memória, nos seus. Eu tenho cadernos da faculdade até hoje, eu tenho livros. Ah, não está aqui meu livro. Eu tenho livros da minha época de faculdade, porque naquela época ainda era com livros, o Xerox ainda era caro, não tinha PDF, não tinha nada. Eu tenho todos os meus livros até hoje, então eu pego ainda os meus antigos ah, livros para consultar várias coisas aqui que às vezes eu preciso. Bom, vamos para a aula, gente. Vamos ou não? Bora. Então, vamos lá. Por isso que eu falo para vocês, é importante vocês fazerem todos os exercícios quando passa, mesmo questões bobas, tá? Vou citar uma outra situação que aconteceu comigo nessa empresa de saneamento, tá? Ah, de repente, eu me vi numa empresa que existiu em uma das cidades que ela tinha concessão, tinha uma briga lá com a prefeitura. E a prefeitura, além de questões técnicas, eles perguntavam questões jurídicas. Daí você vai lembrar lá na legislação do trabalho, daí você fala, pô, eu aprendi isso na faculdade, daí você tinha que redigir um ofício, mas para redigir um ofício, daí você tem que embasar ele em situações reais, e aí tem um jeito de formatar no Word, que vocês aprenderam em ciências e tecnologia, como que eu faço um relatório técnico, como que eu faço... E aí você entra numa situação que você falou, peraí, então tudo que vocês pensam entra dentro desse contexto aí de engenheiro. Todas as matérias dadas têm um fundamento. Ô, professor, Ah, eu vou dar uma saída aí, eu não vou assistir só hoje não tô muito legal. tá bom, Meio que tá ótimo, suspeita, sabe? tudo bem. Não vai dar pra assistir hoje não. Falou. Ela tá sendo gravada, você assiste ela depois então. Eu assisto, beleza, valeu. Tá bom, até mais. Até mais. Bom, pessoal, para compensar da aula passada, a aula de hoje, porque a aula passada nós tivemos duas aulas em uma, né? A aula de hoje lá vai ser um pouquinho mais rapidinha, não que não seja tão importante, pelo contrário, é muito importante, porque a gente viu aí semana passada os dimensionamentos de canal, como calcular canal aberto, trapezoidal, circular, tem várias tabelas, tem lá várias fórmulas. E o que acontece? Na aula de hoje, a gente vai aprender praticamente, porque tudo isso começa num projeto. Bom, vamos começar que a gente já fala tudo sobre isso aí. Então, toda vez que a gente vai dimensionar um canal, a gente precisa primeiro decidir a forma geométrica dessa seção, tá? Então, imagina lá, você está fazendo uma captação de água pluvial, ou você está fazendo uma captação de água em estradas, você tem que fazer uma canalização de um córrego, e aí você precisa definir o captação de efluentes de esgoto, e você tem que definir qual é a seção geométrica. Quando a gente fala de canais abertos, pessoal, não significa exatamente que você está canalizando um rio. Que nem uma canalização de água pluvial do município, ou coleta de esgoto do município, ele é considerado uma seção aberta. Por que que ele é considerado? Porque ele não está trabalhando sob pressão, tá? E ele tem a atmosfera dos dois lados aí. Então a gente consegue trabalhar ele como canal aberto. Lógico que você vai ter que prever, e isso vai ter que prever em projeto,
como ele vai funcionar, quanto ele vai subir, quando ele estiver na vazão máxima e tudo mais. E é nessa área que a gente vai entrar agora, tá? É esse dimensionamento que a gente vai precisar fazer para que tenha uma inclinação correta para você escoar essa vazão e saber qual vai ser o modelo, né? A forma geométrica que você vai usar, tá? Como a gente tem aí um canal que tem outros elementos aí, algumas condições que limitam a liberdade do projetista. Por exemplo, você não vai poder mudar a vazão, você não vai poder mudar a vazão máxima nem mínima. Então, tem algumas condições aí de natureza de terreno. Então, você está fazendo lá, o cara chega para você, isso acontece direto, quem for trabalhar principalmente com loteamento, ou fiscalizar loteamento, ou trabalhar numa empresa de saneamento, que é quem faz a aprovação do loteamento. O cara chega lá e fala, meu, ó, eu não tenho declividade lá para tirar o esgoto, como que eu faço? O que eu vou fazer? E aí os caras tentam achar milhões de soluções, porque quando você coloca uma estação elevatória, o custo do projeto sobe lá em cima. Então, eles querem fazer tudo por gravidade. Então, você vai ter que estudar em declinação, saber como vai ficar, se aquela tubulação vai dar certo, se não vai estar. Então, toda essa parte você vai ter que fazer em projeto, tá? Qual vai ser o revestimento que vai ser usado, se tem lençol freático no local, qual a velocidade média que você precisa ter desse líquido e tudo mais, tá? Desse fluido. Então, como a gente fala, o dimensionamento de canal, ele é simples e rápido, tá? No ponto de vista hidráulico. Mas ele envolve muitos fatores técnicos aí, construtivos e econômicos, tá? Isso é o mais importante. Então, às vezes, você consegue entender aí um jeito de fazer um canal mais econômico em algumas situações. Bom, observando aí a nossa fórmula de Money, a gente verifica que a declividade do fundo e a rugosidade, elas são fixas, tá? Então, a vazão, ela vai ser máxima quando o raio hidráulico adquirir o máximo valor possível. O que é raio hidráulico, gente? A área molhada, né? O raio molhado lá que a gente já falou anteriormente, tá? Então, consequentemente, se o raio hidráulico é o maior, o nosso perímetro molhado, ele tem que ser o mínimo compatível com a área, tá? Para poder chegar nessa conclusão. Então, que nem ele falou, a gente não pode mudar a declividade e não pode mudar a rugosidade. Elas estão fixadas, porque você já tem materiais pré-definidos para o canal, então não é uma coisa que você pode mudar muito. E declividade, geralmente você não pode alterar declividades de terreno. E você precisa fazer isso de uma forma econômica, tá? Então, na prática, nem sempre é possível a gente projetar uma seção numa condição de mínimo perímetro molhado, pois a seção aí pode ser muito profunda e esse custo de escavação ou rebaixamento do lençol freático vai gerar um custo-benefício muito alto, tá? Então, para uma determinada área, a figura que vai representar o menor perímetro molhado geralmente é o círculo. Porém, uma construção é inexequível, a não ser que seja pré-fabricada com tubulações para sistema de esgoto ou drenagem de águas pluviais. Quando for seção, quando a gente fala perímetro molhado, a melhor situação é quando ela é circular, tá? Porém, nem sempre você consegue fazer, por quê? Porque se você não estiver fazendo uma pré-fabricada ou com tubulação e tudo mais, o que vai acontecer? Você não vai conseguir fazer. Daí você fala assim, pô, mas eu não consigo fazer um círculo, como que eu vou fazer? Então você precisa fazer em outras formas, vamos falar assim, tá? Tem várias formas que você consegue fazer e vai utilizar
para fazer esses canais, a gente vai aprender a calcular tanto o normal como o circular. Então, vamos lá. Para fórmulas, para trapézio com mínimo perímetro molhado. Então, é assim. Quando foi começar essa fórmula, a gente precisa da área, né? Que é M mais E vezes, ou seja, o Z é a nosso... Fugiu o nome. O Bzinho sobre o Y, tá? Me fugiu o nome agora, como fala. É a forma, né? Seria a forma do nosso trapézio aí, que é aquele triangulinho que a gente faz, Bzinho sobre Y, que geralmente na fórmula trapezoidal, a gente tem inclinação lá e a gente tem as nossas duas considerações aí, né? Que é Y0 e Bzinho. Que a gente acha M lá, que é a forma do aspecto. É o aspecto do nosso... Hoje está difícil, sexta-feira ainda. O aspecto dessa figura geométrica, tá? Então, para os trapezoidais, a gente tem A, que é M mais Z, Y quadrado, P, M, que é o perímetro molhado, né? M mais 2 vezes raiz de 1 mais Z ao quadrado, vezes Y0. Então, eu preciso aí desse aspecto de seção, preciso do meu Z, que é essa situação B sobre Y, e tem a combinação aí das equações. Achando essas duas equações, o que aconteceu? A gente juntou essas duas equações, tá? Substituindo nelas, e no final a gente fez uma derivação e chegou numa equação de M, que é a razão de espectro da seção, igualando a zero para área constante, tá? Então, eu estou considerando que a área é constante, e aí eu consigo desenvolver a fórmula do meu aspecto. Então, quando eu atinjo essa fórmula, aqui é tudo dedução de fórmula, tá, gente? Ele está falando que ele pegou a fórmula da área, a fórmula do perímetro, substituiu, considerou que as áreas seriam zero, né? E considerando a área zero, ele chegou na fórmula do aspecto da seção para que eu tenha um mínimo de perímetro molhado, tá? Então, quando eu for achar um mínimo de perímetro molhado, eu vou usar essa condição, essa fórmula para seções trapezoidais, tá? Então, toda vez que eu tenho uma seção trapezoidal, para mim achar esse mínimo molhado, vai ser essa fórmula. É o nosso M, que é a razão de aspecto, que é igual a 2 vezes raiz de 1 mais Z quadrado menos Z. Lembrando que isso aqui está separado, tá, gente? Quando você fazer a conta, precisa primeiro fazer o que está dentro da raiz para depois subtrair. Bom, já de cara, ele me dá um exemplo aí para a gente entender. É praticamente igual ao que a gente fez da aula passada, só que ele quer saber se a seção que a gente está fazendo ela vai ser de um mínimo de perímetro molhado. Então, eu tenho um canal lá trapezoidal com um talude 2H por 1V, tá? É onde a gente vai achar o Z. Declividade do fundo de 0,010 milímetros. Revestimento em alvenaria de pedra argamassada em condições regulares, e o N aí vai ser, o coeficiente dessa rugosidade é 0,025, e ela vai ter que transportar a razão de 6,5 metros cúbicos por segundo, tá? E ele fala ainda que a minha razão de aspecto, ela corresponde a M, B sobre Y igual a 4. Bom, pessoal, aula passada, para a gente achar tudo que a gente achou aqui, tá? Então, a gente tem lá a vazão,
Vazão, 6,5 metros cúbicos por segundo. 6,5 metros por segundo, metros cúbicos. Pessoal, deixa eu fazer um negócio que aqui, eu não sei se está travando aí para vocês, mas aqui está travando o meu. Vocês estão me ouvindo bem? Tá? A tela tá boa aí? Aqui tá perfeito, Sérgio. Ah, sim, professor. O meu ele tá dando umas travadas aqui no meu sistema. Eu vou só desligar a câmera, porque a câmera puxa um monte de coisa aqui, ok? Vamos ver se melhora. Então, a vazão eu tenho, que é 6,5 metros cúbicos por segundo. Eu tenho minha inclinação, que é 0, né? É 0,0010 metro por metro. Eu tenho N de revestimento, que é 0,025. E eu tenho meu aspecto, M igual a B sobre Y, que é igual a 4. Ok, então eu tenho essas informações. E eu tenho o meu talude 2H por 1V. Bom, direto já achando que ele já me deu o talude, né? Eu já sei que meu Z é 2H sobre V. Então, meu Z é 2. Já achei meu Z. Ok. E eu tenho também que meu M, que é meu aspecto, B sobre Y, é igual a 4. Tá? Então, eu tenho essas duas considerações aqui. Bom, vamos para a nossa famosa fórmula lá. Professor, você volta do Z para mim rapidinho, que eu perdi? O Z? Isso. O Z é o talude. Ele me deu, ó. Dois horizontal por um vertical, tá? Uhum. Então, no aspecto lá que a gente faz do triangulinho lá, ele tem dois horizontais por um vertical, tá? Então, o Z nada mais é do que fazer esse talude aqui, é horizontal por vertical. Se fosse 4 por 2, você fazer 4 dividido por 2. 5 por 1 é diretamente a relação da inclinação. Seria mais ou menos um Pitágoras aí, tá? Para a gente poder achar. Então, é que a gente deduziu essa forma na aula passada. Então, toda vez que você tiver um canal trapezoidal, que ele já te dá as dimensões do talude aqui, 2 da altura por 1 de vertical, que seria o comprimento, né? Você já pode jogar direto aqui, Z, 2 sobre 1, você já acha Z. Tá bom. Bom, vamos lá. Eu tenho... Sérgio, o V não seria a altura? Vertical, altura. Vertical, altura e H... o comprimento dele, não é? O que eu pus invertido aqui? Ah, não, tá invertido. É 2 de vertical. Não, é 2 de horizontal, 2 de horizontal mesmo, e 1 de vertical. Isso. Esse 1 de vertical não seria a altura dele? No talude? Ele vai ter 2 na horizontal e 1 na vertical. Deixa eu lembrar. 2H por 1V, é 2 horizontal e 1 na vertical. É o quanto ele está aumentando. Um é o vertical. Então. É o que é a altura que está sendo aumentando. Ele anda 2. Na realidade, ele é assim. Dois, vamos dizer que fosse assim: 2 para a direita ele anda e 1 para assim, cima. Ele anda 2 para a direita, 1 para baixo. 2 para a direita, 1 para baixo. É a relação entre o talude. Então ele vai andar 2 na horizontal e desce 1 na vertical. 2 na horizontal, desce 1 na vertical. 2 na horizontal, é como se fosse uma escadinha. E 1 na vertical, entendeu? E aí você consegue fazer essa inclinação. Deu para entender, Carlos? Não, eu entendi. Eu só não entendi por que o Z é 2. Porque é a minha consideração sempre de talude. Nós vimos lá na aula passada. Sempre a gente vai fazer 2 dividido por 1. Sempre horizontal pela vertical. Tá?
Então quer dizer que o Z é uma letra qualquer que você usou, não? É um adimensional. Está, entendi. Tá? Ele não tem medida, é um adimensional. Tá. Tá? Na realidade, gente, a gente usa esse adimensional, o Z, que é a forma de como funciona esse talude, qual é a perspectiva, o que que é esse Z na realidade? Ele só é usado para a gente achar na tabela aqui, ó, o nosso K, tá? Que é como é a perspectiva do nosso talude, tá? Então, como que funciona o nosso talude? O Z seria um adimensional da projeção do talude, tá? Então, é porque ele vai andar 2 unidades na horizontal com uma na vertical para você achar a inclinação alfa real, tá? Porque tem situações. É que assim, eu não vou entrar agora em geometria, mas na realidade, quando você for fazer o talude, você vai ter um ângulo de inclinação determinado alfa aqui. Então você vai ter que achar esse ângulo, e através do ângulo você vai achar qual vai ser esse meu adimensional. Na realidade, o, o nosso Z seria esse talude aqui, tá? Essa consideração entre 2H e 1V. Bom, vamos lá. Fórmulas que a gente precisa usar nessa situação. A gente vai ter que usar coeficiente. Primeiramente, a gente vai precisar achar o nosso y para achar nosso bzinho, né? Que aí a gente vai conseguir achar, fazer a relação aí entre nossa relação trigonométrica para poder usar as fórmulas. Então, eu estou falando com o aspecto do meu trapézio aí é um Bzinho, que é uma base pequena, e o Y lá, que é a altura da lâmina de água, e ele vai ser igual a 4, ou seja, M é igual a 4, teoricamente. Para mim achar todas as minhas outras situações, eu vou ter, pela fórmula reduzida de Manning, que Y é igual a Manning sobre K, tá? K a gente consegue na tabela. E Manning pela fórmula de Manning, né? Que é M é igual a N, que é a rugosidade, vezes Fiz o a quê? esse índice de rugosidade. É tabela, foi dado aqui, ó. Perde argamassa em condições regulares. Tá? Se ele não tivesse dado, tem uma tabela que a gente apresentou na aula passada, tá? Então, o revestimento em alvenaria de pedra argamassada em condições regulares. É o índice de rugosidade que a gente vai ter aí do nosso canal. Dividido pela raiz da nossa inclinação, né? De I0. Então, eu tenho N, eu tenho Q, eu tenho raiz de I. Eu vou precisar desse M para achar a minha fórmula reduzida, para depois achar meu Y e poder continuar minha fórmula. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, então, achar Manning. Professor, Oi, lá na fórmula tá faltando 3 sobre 8, né? 3 sobre 8, desculpa. Elevado a 3 oitavos. Então, eu vou ter Manning aqui, que vai ser N 0,025, vezes a minha vazão, que é 6,5, dividido por raiz de 0,0010, tudo isso elevado a 385. 3 oitavos, desculpa. Agora eu preciso de vocês para fazer os cálculos aí, gente. Quanto dá M aí?
Quanto deu aí, gente? Fizeram aí ou não? 6,5. 1,847. 840, tá, 1,847. 1,487. É 847. Desculpa. É invertido aí, professor. Tá, vou apagar. Oito, quatro, sete. Ok. Achamos money. Se eu achei money, eu tenho minha fórmula reduzida aqui, que é money 1,847 dividido por K. Bom, eu preciso achar meu K. K, ele vai ser o mesmo da aula passada. Como eu acho K? Pela nossa tabela lá. Vai lá na tabela, acha M igual a B sobre Y e Z 2. Então vai dar 1,796. Então, Y sobre K, 1,796. Y é igual. Tá vendo? 0,847 dividido 1,02. por 796. 1,028. 0,28. Vamos pôr 1,03 para ficar mais fácil? Pode ser. Vamos achar o Y, que é 1,03 metros. Então, minha altura da lâmina da água vai ser 1,03 metros. Ok. A partir da minha altura da água, da lâmina da água que eu tenho aqui, o Y, eu posso achar meu Bzinho, né? A parte de baixo lá do meu trapézio. Então, vamos lá. Ele fala que M é igual a B sobre Y. Isso é igual a 4. Então, eu tenho que 4 é igual a B sobre 1,03. Eu tenho que o meu Bzinho vai ser vezes 4. 4,12. Então, eu achei meu Bzinho aqui. Tranquilo aí? Até aí, pessoal? Tudo que nós aprendemos na aula passada, ok? Ok, pessoal? Tranquilo? Eu vou apagar. Vai lá. Posso apagar? Todo mundo já copiou aí? Pode, professor. Tá bom. Deixa eu só se eu vou precisar. Eu tenho para minha fórmula. Peraí, deixa eu só ver uma coisa, gente. 2Z. Tá, tá. Eu acho que eu não vou precisar de nenhum número desses por enquanto. Eu vou precisar de Y. Deixa eu colocar Y aqui. Ou seja, essa é a seção 3.3? 3.3. Vou usar Y. Bom, vamos lá. Ele pediu primeiro para a gente a nossa velocidade média, tá?
Na realidade aqui, gente, é que eu fiz o exercício inteiro, mas você poderia só achar y, tá? Você não precisaria ter achado bzinho, no caso, se vocês não quisessem, porque para achar a velocidade média, o que é velocidade média? Como que eu acho a velocidade média? Qual que é a forma mesmo? Vazão sobre área, não é isso? Qual que é a área que a gente falou que é do trapézio? Aqui, ó, falamos aqui, ó. A área do trapézio é M, né? O aspecto mais o Z vezes a altura da lâmina de água, né? Então vamos lá. A área vai ser M mais Z vezes a altura Y da lâmina de água. Então eu não precisaria nem achar. Nesse caso aqui, eu não precisaria achar Bzinha, gente. Cuidado, que tem alguns casos de alguns trapézios que se você vai usar outros tipos de fórmula, você vai precisar usar, hein? Então, por isso que a gente acha o Bzinho. Então vamos lá. A área vai ser o M que eu tenho, que é 4, né? Mais o Z, que é 2. Vezes o Y, que é 1,03. Então vai ser... 6,18. Quanto? 6,18. 6,18? Não fiz. 6, 1,03 vezes 6,18. Então, 6,18. Não, peraí. Tá faltando coisa. Não. Professor, o y é o quadrado, não é? É. Eu vi agora que eu não pus o quadrado aqui. Eu vi agora. Eu falei, mas o y não tá ao quadrado. Então, vai mudar essa conta aí. Certo. Carlos. Ponto 0. No meu deu 6,36. 6,36, né? 6,36. Ok. Achei minha área. Tá? Achei a área, eu tenho a vazão, acho a velocidade. Qual que é a minha vazão? 6,5 dividido por 6,36. Não, 1,022. 1,02, né? 1,02. É isso mesmo? Tô indo Essa do conta Carlos é. aqui, hein? Não é velocidade, não é aceleração, caramba? Por que eu pus quadrado aí? É metro por segundo. Virou aceleração já. Metros por segundo. Achei minha velocidade. Ok, achei a primeira parte que ele me pediu. Daí ele falou assim: essa seção é de mínimo perímetro molhado? Então eu preciso saber se isso é um mínimo perímetro molhado. Aí a gente cai naquela fórmula que ele falou. Toda vez que você precisa de um mínimo de perímetro mínimo molhado, é essa fórmula de M igual a 2 vezes raiz de 1 mais E quadrado menos Z. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu estou achando M de novo para saber essa relação de P sobre Y igual a 4, se ela está correta, tá? Então eu vou achar meu M de novo para ver se ele bate, e se ele bater, ele é um mínimo molhado. Então M é igual a 2 vezes a raiz, né? De 1 mais Z quadrado. Isso? Não, é 1 mais Z quadrado. Mais Z quadrado menos Z. É mais Z, não é? Ou é menos? Menos Z. É menos Z. Então, 2 vezes raiz de 1 mais Z quadrado menos Z. Então, eu tenho Z, né? Fica 2 vezes
raiz de 1 mais 2 ao quadrado menos 2. Então, vou ter que M. Raiz ao quadrado 4, 5. Raiz de 5. 5 menos 2 vezes 2. 0,472. 2,472. 2,472? Ué. 5, raiz de 5. Não é isso aí? Ó. Raiz de 5 vezes 2. Ó, raiz de 5 menos 2. Não. Vezes 2. Peraí, mas o raiz de 5, ele vai ser menos 2 vezes 2, então é isso? Tem um parênteses aqui. Tá. Então tá. Então peraí. Tem um parênteses, não tem? Tem. Então raiz de 5 menos 2. Menos 2 vezes 2. Vezes 2. Aí dá 0,472. Tá. É o que deu o meu aqui. Então, a minha relação M aqui vai ser 0,472 metros, tá? Meu M. Então, vamos considerar aí o nosso M que tinha dado anterior. Meu M anterior que ele falou, M era igual a 4, não é isso? Então, com certeza, não é uma área de mínimo molhado, certo? Um perímetro mínimo molhado, tá? Então, eu teria que refazer todos esses cálculos. Se eu quisesse um perímetro mínimo molhado, eu teria que usar agora esse M042 para poder refazer todas essas contas, tá? Teria que fazer B sobre Y com 0,472 e achar aí quais seriam as dimensões de Y, as novas dimensões de Y e B. Certo? Porque aí vai mudar K, muda tudo. Deu para entender, pessoal? Me preocupa quando vocês ficam mudos desse jeito. Eu tô meio assim boiando porque eu não vi a aula passada, né? Na aula passada, é o seguinte, cara. A única coisa que a gente fez na aula passada foi o que a gente fez anterior aqui, tá? A gente chega até a achar essa velocidade aqui, ok? Então, você só aplica as fórmulas, tá? A gente vai usar a fórmula de área, a fórmula de perímetro, e vai achar essas considerações aí que a gente tem do exercício. O nosso aspecto aqui, esse MB sobre Y, que você não veio a aula passada, é difícil explicar para mim, que eu não fiz nenhum desenho do trapézio para mostrar as relações de Y0, o que é M, o que é B, e tudo mais. Bzinho, tem o Bzão, que é a parte superior, a parte inferior é Bzinho. Base menor, base maior, né? Seria mais ou menos isso aqui, ó. Um trapézio, tá? Isso seria a lâmina d'água, seria nosso Y0, tá? Isso aqui seria um Bzinho, isso aqui seria o Bzão, tá? Base maior. Isso. A gente tem uma tabela de fórmulas aí que a gente pode achar quando a gente não tem as distâncias de base maior, por exemplo, nem a base menor, a gente usa o nosso aspecto, que é M, tá? Que é, na realidade, esse B sobre Y, que seria o Bzinho sobre Y, né? Igual a 4. Então, como a gente não tem o Bzão para fazer base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2, a gente considera essa fórmula de área que tem tabelado lá, área, perímetro, tem uma tabela, lá foi dada a aula passada, com todas essas áreas e perímetros e vários outros fórmulas lá que tem, tá? Tem da fórmula de circular, tem de retangular, tem vários outros formas geométricas, tá? Então, nada mais é do que a gente fazer, na realidade, para a gente fazer esse nosso canal, a aula passada, a gente estava determinando nossas velocidades aí, tá? Ou a gente tinha que definir a velocidade, ou a gente tinha que definir a área. Então, só nessa parte aqui. O que aconteceu nessa aula hoje? Nessa aula hoje, ele fala que você pode determinar um perímetro molhado mínimo,
lembrando que a gente precisa manter algumas condições aí, que a gente não vai mudar a inclinação, a gente não pode mudar o que vai ter de revestimento e a gente não pode mudar a nossa vazão, tá? Então, são 3 colocações aí que a gente não vai poder mexer. Por quê? Porque o canal está lá, ele vai ser revestido em alvenaria, com argamassa em pedra, com alvenaria de pedra argamassada em condições regulares. A inclinação do terreno eu não vou poder mudar e a vazão também não posso mudar. Daí ele fala que eu preciso ter um perímetro mínimo molhado. Qual seria esse perímetro mínimo, tá? Então, eu poderia falar que esse canal, do jeito que ele passou, estaria superdimensionado. De novo, gente, eu preciso ver velocidade média. Eu preciso ter certeza que essa vazão que eu estou aí é uma vazão máxima, tá? Porque aí, no caso, deixa eu ver se ele falou que é uma vazão máxima. Ele falou que ele deverá transportar a vazão de 6,5 metros por segundo. Então, eu estou assumindo que essa vazão é uma vazão máxima. E aí eu posso redimensionar todo, em projeto, toda a minha situação. Então, eu faço um projeto lá com essas condições. Cheguei lá, falei assim, bom, deixa eu ver se isso aí é o mínimo molhado, ou seja, o menor perímetro que eu vou ter aqui, ó, que seria esse perímetro aqui, tá? Mínimo molhado. Então, esse pedaço aqui vai ser o menor possível para eu não ter o menor custo desse canal. A diferença foi bem grande, né? 0,472 metros por 4 metros. O que eu faço? Eu volto todas aquelas formas que eu fiz de novo, vou ter que fazer aquele Y igual a M sobre K, tá? Para isso, para mim achar o M, eu vou precisar lá do meu Manning, que é a fórmula, que é N vezes a vazão dividido pela raiz da inclinação elevado a 3/8. Então, eu acho Manning, acho K, acho Y. A partir da hora que eu acho, lógico, eu tenho que achar um novo K aqui. A hora que eu achar esse novo Y aqui vai ser uma altura completamente diferente dessa. E eu vou ter que achar meu Bzinho, né? Que vai ser uma largura menor também. Também, tudo vai ser menor desse canal. Daí eu posso falar que com a mesma vazão, com a mesma inclinação e com o mesmo tipo de revestimento, eu posso fazer esse canal muito menor do que ele foi dimensionado hoje. Ou seja, ele está super dimensionado, tá? O Y aí no seu desenho trapezoidal seria do B até o Y0? Não, seria daqui. Isso, é isso aí. Tá? É que aqui é tudo Y0, tá? Pode ser considerado Y também, porque eu não tenho o outro Y, tá? Deu para entender agora, Carlos? Entendi. Tá? Então, a gente faz a sessão trapezoidal, lógico, você vai estar num local que às vezes você já tem um formato mais ou menos trapezoidal e vai fazer essa sessão. Se você for partir do zero, aí, no caso aqui, você vai diminuir um monte o seu... Eu acredito, vamos dizer assim, quem passou pelo Pascano, vocês viram que foi feito todo um novo canal ali no... Eu não sei como chama aquele córrego. Córrego da Figueira? Eu não sei também. É aquele córrego que beira Eu sei qual que é o córrego, mas não sei o nome dele, não. Tá. O que acontece? Eu, para falar a verdade para você, eu não lembro agora, faz tempo que eu passo lá. Eu não sei se eles fizeram trapezoidal ou retangular. Eu acho que eles fizeram retangular. Mas, vocês viram que ele ficou estreito. Então, vocês viram que ele deu uma altura maior lá. Provavelmente, quem fez os cálculos dele usou essa fórmula. Tá? Então, eu tenho uma vazão a ser suprida lá naquele córrego, lá naquele canal. Eu tenho eles devem saber a vazão máxima, porque eles fizeram aquilo porque estava transbordando, dando enchente. Então você pega aquele canal, mede a altura, que largura que é, e faz os cálculos. Daí o cara fez o cálculo e falou, não dá. Tá muito largo e nós precisamos mudar o tipo de dimensionamento. Vamos fazer ele retangular. Então eles subiram
como retangular e refizeram lá o canal. É aqui que a gente entra no projeto para refazer esse canal. Eles fizeram os cálculos, mediram lá qual era a largura, mediram a altura de lâmina d'água, tudo mais, e fizeram essa parte aqui, tá? Dúvidas, pessoal? Deu para entender? Não, eu entendi. Depois eu vou dar uma revisada na aula passada lá para ver. Tá. Melhor. Tá bom. Bom. Olha, tinha espaço para fazer, não deixei. O retângulo do mínimo de perímetro molhado, tá? Então nós falamos aqui que a gente tinha nosso trapézio, tá? Fizemos trapézio. E a gente tem outra fórmula. Pessoal, é assim. Existem vários tipos de canais, tá? Que nem nós vamos falar hoje do retângulo, do trapézio, do retângulo, né? E nós vamos falar do circular, tá? Que são os mais comuns. Mas vocês vão ver lá que se vocês entrarem, tem algumas outras apostilas. Que nem no circular. Eu não vou lembrar o nome agora, porque é um nome até engraçado como chama, mas ele tem inserção circular que o cara faz como se fosse só um tampão em cima. Então ele não fez a circular inteira. Tem elipsoidal, tem vários tipos de formas de canais. Então, se vocês procurarem tabelas sobre os tipos de canais, sobre canais de perímetro mínimo e tal, vocês vão ver que tem várias situações aí, principalmente se você for comparar uma vazão, principalmente em circulares, quando a gente vai comparar, nós vamos ver isso também hoje, com como que eu vou falar? Se ele é pleno, se ele vai estar trabalhando vazio, se ele vai estar com o normal, se ele vai estar com a vazão máxima. Então vocês vão ver que muda bastante, a gente tem vários tipos lá, que é o que a gente vai ver daqui a pouco. Bom, o retângulo, gente, a gente faz o seguinte, a gente fala que Z vai ser o cotangente de 90 graus, tá? Que é a consideração de Z lá que a gente faz do talude, tá? Quando eu falei dos ângulos lá, para a gente achar a inclinação. Então, anteriormente, nós tínhamos uma inclinação diferente, que era cateto oposto sobre cateto adjacente. Agora nós estamos falando que Z, ele está reto, né? Então, para a gente achar o ângulo ali, vai ser cotangente de 90, que vai ser 0, né? Então, é 90 graus. Então, vai ser, o nosso Z é igual a 0. E se a gente somar e subtrair o nosso 0 aqui, a gente vai sobrar só o nosso 2 aqui. Então, ele vai falar que o nosso retangular aí, o meu B vai ser 2 vezes Y, tá? Nessa situação. Então, meu M vai ser sempre 2, tá? Na seção retangular. Então, a minha vazão, o meu perímetro máximo, né? Perímetro molhado máximo nessa situação vai ser B igual a 2Y. Tá? Essa vai ser a fórmula. Ok, pessoal? Que agora vai ser a altura, a largura vai ser igual a 2 vezes a altura da água, né? Só deduziu a fórmula. Então, cara, eu não sei porque em todas as minhas aulas esse Google entra conversando comigo. Essa semana foi inteira, assim. Eu acho que eu sei por quê. Porque o meu sistema calculadora que eu tenho no meu celular, ele é do Google. Então, de vez em quando, ele dá pane aí. Então, vou fazer um exemplo de retângulo aí, tá? Ele fala que um determinado canal retangular deve ser projetado para ser mais eficiente possível. Ou seja, tem que ter um mínimo perímetro molhado. Então, tá vendo? Aqui ele já mudou. Ele já não quer saber se aquele tinha um mínimo. Ele já quer agora um mínimo. Ele fala que a declividade do fundo é 0,015 metro por metro, revestido de argamassa cimento em condições regulares, que é N 0,013, para o transporte de 4,5 metros cúbicos por segundo de vazão.
ele quer saber qual será a altura e largura desse canal e para que eu tenha o mínimo perímetro molhado deverá manter a razão do aspecto, ou seja, a razão do meu aspecto tem que ser mantida. Então a gente já viu que a razão do aspecto lá para quadrado, né, vai ser m igual a b sobre y, que é igual a 2, tá? Nós vimos aqui que é a condição que você coloca do nosso, quando é zero, o nosso ângulo, né? Então, m é igual a b sobre y, que é igual a 2. Essa é a consideração do quadrado. Então, vamos lá. Desculpa, gente, isso aqui é um m pequenininho, tá? Para não confundir os outros lá. Então, eu tenho m sobre y igual a 2, e o z é igual a 0. Pessoal, na realidade, eu não pus a tabela aqui. Eu não botei o 0 aqui. Deixa eu ver se eu tenho 0. Mas eu não tenho 2. Poxa. Espera aí, 2 segundos. Deixa eu pegar na tabela aqui quanto dá. Se alguém tiver tabela aí, por favor, dá uma olhada para mim também. Eu estou procurando o K, tá, gente? Então, no K, lá, eu tenho que pegar... eu já estou aqui na tabela. O MB sobre Y, que é igual a 2, tá? Então, nessa linha aqui, ó, só para a gente entender, o MB sobre Y vai ser 2, né? E eu preciso pegar... aí, Sérgio? Oi? Tá na aula passada, tem essa tabela lá. Tem. Deve ter no livro, então. Tem no livro, tem no livro. No livro tem. Meu K aqui, Z igual a 0, vai ser 1,091 pela tabela aqui. 1,091. Então, vamos lá. Então, eu tenho meu K igual a 1,091. Ok. Bom, para mim achar toda essa fórmula geométrica aí, que nem a gente falou, eu preciso de duas condições. Eu preciso do Manning, né? Tá? Porque do Manning, para mim poder achar o Y, vamos considerar Y0 para não confundir lá, Y0 ou Y só, vai ser o Manning sobre K. Daí, se eu acho o Y0, eu acho B, né? Então, o Manning vai ser N vezes vazão dividido por raiz da inclinação elevado a 3/8. Manning é igual a N 0,013 vezes a vazão 4,5 J metros cúbicos dividido por raiz da minha inclinação, que é 0,0015. Mano, é igual. Elevado a 3/8. Opa! Esses elevado me mata. Elevado a 3/8. Vamos lá. Raiz de 0,15. 0,13 vezes 4,5. Divide. Eita! Dá 1,167. Eu tava fazendo aqui meio... Tem alguma coisa errada na minha calculadora. 1,167. 167? 1,167. Só se eu ver, fazer de novo. 1,167. Deixa eu pôr aqui para que eu confiro. 1,167, é isso? É. Tá. 2 segundos eu confiro aqui. Já tem calculado aqui. Ponto 275 elevado. 1,167.
3 dividido por 8, 775. 3 oitavos. Isso aí. 1,167. Ou 1,17, sei lá, se quiser arredondar. Agora eu consigo achar, porque eu já tenho K e tenho Y, né? Tenho K e tenho M. Então, meu Y0 vai ser 1,167 dividido por K, que é 1,091. Meu Y0 vai ser 1,67. 1,07? Deu 1,07. É isso, né? É. 1,07. Se eu tenho Y, eu tenho que M é igual a B sobre Y igual a 2. Então, eu vou ter que M é meu 2, né? Igual a B dividido por 1,07. Então, vai ser 1,07 vezes 2,14, né? Uhum. M igual a 2,14 metros. Bom, pessoal, aqui, como eu já considerei que a minha forma era B vezes 2Y, eu não falei que era B igual a 2 vezes Y? Uhum. É isso? Yes. Se eu fizer, que é a mesma coisa que aconteceu aqui, né? Se você fizer o Bzinho lá, vai ser... Aliás, aqui não é B, M, aqui é B, né? É B. Ou seja, eu tenho a mesma consideração que se eu fizer aqui Y0 vezes M, né? Porque eu já considerei que ele era um mínimo de água molhada, de perímetro molhado, conforme foi na fórmula aqui, que era M, B sobre Y igual a 2, porque ele é retângulo, tá? Então, eu acho aqui a mesma consideração lá, que é 2,14. Então, eu acho o meu comprimento, minha altura, né? Então, vai ser 2,14 por 1,07. Esse é o meu retângulo de mínimo molhado aí, ok? Por que que esse já é o mínimo e aquele outro não era o mínimo? Porque eu já impus que o meu aspecto era de mínimo molhado, que era B sobre Y0 igual a 2. Eu impus isso, tá? Que é o meu perímetro mínimo molhado. Se ele tivesse... Oi, pode falar. Não, aí para você achar o perímetro, você vai ter que pegar 2 vezes o Y ali, mais o 2,14, é isso? Não entendi sua pergunta, Carlos. Então, para você achar o perímetro, no caso, que você fez o desenho lá. Tem a fórmula do perímetro. Então, aí você vai achar 2 vezes 1,07 mais o 2,14, que é a altura, o Y é a altura, no caso, do retângulo aí. Exatamente. Se ele é retângulo, sim. Uhum. Tá? 2,14 vezes Y. Ou seja... Se ele fosse o trapézio, aí você ia achar a hipotenusa ali, pelo... Isso, exatamente. O que eu estou falando é que para aguentar essa vazão aqui, eu vou ter que ter pelo menos 1,07 de altura. E 2,14 de largura. 2,14 de largura, tá? Lembrando, sempre lembrando, que o Y0 é a altura da lâmina d'água, tá? Uhum. Então, o que acontece? Isso aqui, na vida real, você pode fazer 2,14. Mas a gente sempre vai ter que aumentar um pedacinho na lateral nossa, porque você está falando, eu estou considerando isso aqui. Vamos colocar o retângulo de novo aqui. Vou colocar esse retângulo de novo aqui. Eu estou falando que eu tenho 2,14 aqui e 1,17 aqui. Tudo isso aqui, que nem a gente estava falando, é 1,07. É o nosso perímetro molhado, certo? Isso aqui
é a altura da lâmina de água. Ou seja, é a lateral que eu coloquei no meu talude, certo? Então, eu falei isso lá. É o mínimo, Sérgio. Então, na realidade, isso é onde vai chegar a sua vazão. Essa é a sua área molhada. Então, vamos supor, na pior situação, aliás, na pior situação dessa vazão aqui, então vamos supor que isso aqui é a minha vazão máxima, tá? Vai chegar nisso daí. Essa água vai chegar a 1,07 metros de altura, tá? Então, se eu tiver 2,14 metros de comprimento, tranquilo. O que eu vou falar para você? Beleza, se eu tiver com pré-moldado, vamos supor, eu estou fazendo isso aqui. Deixa eu só mudar de cor aqui para ficar mais fácil de entender. Então, vamos supor que eu estou fazendo isso com um equipamento de um tubo para uma tipo tubo quadrado. Não sei, aquela canaleta, calha. Isso, aqueles calhetão que eles falam, né? Sei lá se é calhetão ainda, tem pessoal. Então, você vai ter que ter aqui 2,14 metros e você pode ter até 1,07. Lógico que não vai por 1,07, você vai por 1,10, né? Que ninguém vai fabricar um negócio de 1,07. Mas você pode pôr 1,10 aqui, não vai ter problema, vai sobrar uma folguinha aí de 3. 2,20 embaixo, de repente. Pode ser. Mas você pode usar essa medida. Se ele for fechado, você pode usar essa medida tranquilo. 2,14 por 1,10 ou 1,07. Você não vai ter problema. Tá? Lógico, a gente trabalha com coeficiente de folga, você sempre vai jogar, que nem você falou, 2,20 embaixo, 1,10 em cima, é lógico. Mas a gente precisa tomar muito cuidado em canal aberto, que nem é no Córrego da Figueira lá. Então, vamos supor que o cara calculou lá que vai dar 1,07 aqui de altura de nível de água, certo? Do meu Y0, então ele fala, beleza, vou colocar aí 1,07 que pediu. Mas aí é o nível da água, tá? Se eu pegar um dia que em vez de dar 4,5 metro cúbico, que deu 4,6, transbordou tudo. Ou mesmo no 4,5, eu estou no limite de transbordar. Ele vai estar na bordinha. Ele está na bordinha. O certo é deixar uma folga, né? Sim, principalmente se for canal aberto, você tem que aumentar essa folga aí, pelo menos fazer. Primeiro que as vazões você vai ter que pegar de anos anteriores é a pior vazão que teve, né? O pior enchente. Mas você tem que aumentar, tá? Em canal aberto. O que ele está falando para você? Ele falando que esse aqui é o mínimo perímetro molhado que eu preciso ter. Então, o que é perímetro molhado? Até onde eu tenho água que está pegando nas laterais. Uhum. Tá? Então, na vida real, a gente sabe que não funciona assim. Então, primeiro que eu acho que Qual que é o coeficiente de segurança que costuma se deixar num caso desse aí? Eu vou ser sincero para você, Carlos. O que depende muito aí, o que o pessoal está fazendo hoje, porque nós tivemos algumas chuvas anormais por um tempo atrás aí, acho que foi 2015, 2016. 2015 foi seca, 2017 acho que foi. Que teve vários sistemas de água pluvial que não suportaram, aí transbordou pela boca de lobo, aí teve um monte de problema, tá? E daí os caras pegaram que, por sazonalidade aí, de 10 em 10 anos, acontece uma chuva gigante e tal. Então, o que os caras fazem? Hoje, para o cara dimensionar hoje, por segurança, lógico que aí vai envolver custo, mas o cara joga o índice pluviométrico que deu 20 anos atrás e a vazão que tinha 20 anos atrás. O cara fala, se acontecer não vai vazar. Daí chega o prefeito ou chega o cara que vai fazer a obra e fala, você está encarecendo a obra em X%. Então, tudo é custo-benefício. Então, o que acontece? Se eu tiver certeza absoluta que o máximo é isso aí? Que o meu máximo é isso, eu falo assim, beleza, meu máximo é isso, sei lá, por 20 anos, então só vai acontecer se acontecer em 20 anos. Eu jogo 10% de coeficiente, um menor custo possível. Hoje em dia não dá para saber isso também, né? Não dá para prever, né? Então, porque tem essa sazonalidade aí que está acontecendo, é meio. A gente nunca previa que ia acontecer, mas está acontecendo. Que nem uma coisa que o pessoal está muito preocupado com engenharia, principalmente lá no sul agora, é que nós nunca tivemos tornado.
Pois é. Nós tivemos um tornado no sul esse começo de ano e acho que há 3 semanas atrás eu estava acompanhando, teve uma tempestade subtropical aí em Santos, Praia Grande, Guarujá, que ele poderia se tornar um tornado também e aí devastar tudo a costa. E aí? Os prédios de lá não são dimensionados para isso. Não mesmo. Eu não tenho nada. Para terremoto, não tenho nada. Então, nós estamos Tem prédio ali que está até torto já. Tem bastante, não é um só. Nossa, eu fiz obra naquela beira de praia lá, dá até medo de ver. Eu não sei se é na Gonzaga. Em Santos, você está falando? É, Santos. Gonzaga tem, mais para frente, ali na ponta da praia tem. Se eu não me engano, se é Gonzaga, que você olha na avenida, assim, no canal ali, você vê os prédios têm uma diferença um do outro ali, vai fazendo um zigue-zague, você fala, Nossa, meu Deus, que medo do buraquinho. É impressionante aquilo lá, você vê a inclinação de um prédio para o outro, assim, encostado no outro. É real, dá para ver. Mas eles balançam, mas não caem. Tá lá fixo. Ele tem uma cedidinha lá, porque é areia, cedeu um pouco a fundação. Mas são prédios antigos e não tinham nenhum cálculo dessas coisas. Então, eu acho que hoje, quem for construir em Santos vai ter que fazer todos esses cálculos da parte de ventos e prever ciclones, sim, com ventos acima de 100 km. Não dá mais para jogar aquele ventinho no máximo 60, 70 km, 80 km, falando. Porque antigamente, na minha época de faculdade, o pessoal falava assim: meu, projeta para um vento, barracão principalmente, né? Que tinha contraventamento, você falava assim: projeta para 80 km por hora, no máximo, nunca vai acontecer um vento desse. Hoje já não é mais realidade isso. Hoje eu estaria completamente fora do mercado. Se eu fizer isso, eu derrubo, sai voando a cobertura. Sai mesmo. Então, é assim, é da obra, é da empresa que você está trabalhando. O que você tem que chegar e apresentar na realidade, Carlos, seria assim, eu estou trabalhando para a construtora, tal, o cara quer fazer esse canal e vai fazer, sei lá, com esses caletão que a gente falou, com essas calhas quadradas aí. Daí o cara chega e fala assim, pô, e aí, como que é? Daí você chega para o cara e fala, ó, o mais barato que sairia seria você fazer de 1,10 por 2,20. Esse é o menor custo que você teria aí e tem uma folguinha aí. Porém, se der uma chuva gigante e chegar esse vazão a 6 metros cúbicos, vai estourar tudo para cima. Uhum. Tá? Na verdade, ele não estoura, tá? Ele não vai explodir. Ele vai escorrer para as beiradas, né? Vai sair para... Não, ele não sai. Ele vai estourar lá no fim onde tem o deságue dele. Então, o que vai acontecer? Ele vai sair com uma pressão maior onde é o destino. Então, vamos falar que eu tenho, sei lá, que nem... Mas ele transborda. Então, a seção, se ela estiver bem fechada, ela não vai transbordar. O que vai acontecer? Eu trabalhei numa cidade... Sim, fechada, mas se tiver em canal aberto, transborda. Então, não, canal aberto sim. Canal aberto sim. Mas falando em canal fechado... Vai ter uma pressão forte. E o que vai acontecer é que na saída tem uma pressão forte e eu já veio acontecer um acidente com isso. Porque o que os caras fizeram? Eles tinham, mas não era quadrada, era redonda, tá? Estava completamente subdimensionada, inclusive eu não tinha nada a ver com isso, mas o prefeito me chamou para dar uma solução para isso. Estava subdimensionada, e isso saía no que eles chamam de lagoa de contenção. Não sei se vocês já viram isso. Quando você não tem onde jogar água de chuva, você faz tipo de uma lagoa, um piscinão, né? Que nem tem em São Paulo, e essa água cai lá dentro, enche e vai decantando. Só que, como estava subdimensionado, deu uma chuva tão grande na cidade, que a pressão foi tão forte que ela bateu no talude do outro lado e desmoronou toda essa foi que nem aconteceu em Brumadinho. Desmoronou toda essa parte. A sorte do prefeito é que o loteamento que tinha embaixo, ele estava ainda sendo vendido os lotes, mas inundou o loteamento inteiro. Foi um auê na cidade, lama para tudo quanto é lado. Tá. Foi um desastre. Mas, por causa disso, porque foi uma pressão muito grande, e a hora que ela bateu no talude, ela foi comendo o talude da lagoa e rompeu a lagoa. Então, esse é o problema de fechado. Então, tem toda essa situação aí, tá? Considerando também,
Como eu não mexi na vazão, eu não mexi na velocidade dela, né? Então, se eu aumentei a vazão, eu aumentei a velocidade. Bom, gente, vamos fazer o seguinte. Para acabar rápido hoje, eu acho que só tem essa Haidalk e um exercício. Vamos fazer 10 minutinhos Não é nem 10, vai ser 9. A gente volta 20 para as 9. A gente já fala de seção circular, porque a seção circular aqui tem uma diversidade aqui, tá? Tem um negocinho diferente. Ok? Beleza. Então tá bom. Daqui a pouco a gente volta, então. 10 minutinhos. Só vou desligar o microfone. 9 minutinhos. 20 para as 9.
Pessoal, voltamos, mas me dê só mais um minutinho. Eu estou vendo um material aqui que eu quero mostrar uma coisa para vocês. Não deu tempo de eu achar. São 8. Não, trapezoidal. Achei aqui. Bom, vamos lá. Elementos hidráulicos. Circular. Então, todo mundo aí? Podemos voltar? Estão me ouvindo? Sim. Bom, quando a gente vai fazer esgoto, água pluvial, geralmente a gente usa tubulação circular, tá? E essas tubulações, elas trabalham parcialmente cheias, tá? Então, a gente precisa conhecer a altura, as várias alturas de água, para saber se ela vai suportar ou não a vazão. Então, a gente precisa determinar a lâmina d'água, tá? Aqui a gente vai trabalhar um pouquinho diferente do que é em trapezoidal e retangular ou quadrado, tá? Essas relações que a gente vai ver hoje, agora, elas são feitas através de gráficos, tá? Na verdade, a gente não vai usar os gráficos, a gente já tem calculados praticamente todos. Então, a gente tem que fazer uma relação entre o raio hidráulico, a velocidade e a vazão em uma determinada lâmina de água e numa seção plena, ou seja, cheia, a partir de algumas expressões. Então, o que a gente tem dentro de fórmulas lá em seção circular? A gente tem o ângulo, que a gente vai achar o ângulo de inclinação, que é
2 arco cosseno, 1 menos 2y sobre d, que nem a gente fez alguns exercícios na aula passada, a área molhada e o raio hidráulico. São fórmulas que já são usadas, tá? O que acontece? Eu preciso fazer agora, através dos gráficos, se mudar minha tela, mudou. Opa! Eita. O seguinte, como eu tenho essas relações de velocidade e vazão, área e raio hidráulico, pela fórmula de Manning, foi feito várias deduções de fórmulas, tá? Até a gente chegar nessa fórmula aqui, que é a vazão normal sobre a vazão plena, é 1 sobre 2π, o ângulo menos o seno do ângulo, 1 menos o seno do ângulo dividido pelo ângulo elevado a 2/3, tá? Essas relações que a gente fala entre toda essa parte aqui de velocidade, a altura de lâmina d'água pelo diâmetro, o ângulo, que seria a área dividido pelo diâmetro ao quadrado, toda essa parte. Tudo isso aí, gente, para chegar nessas fórmulas que a gente tem aqui, a gente tem algumas tabelas, tá? Tem as tabelas completas aí na apostila e são as relações propostas aí de forma gráfica ou pelas tabelas que nem tem abaixo aqui, tá? Então, para chegar nessas fórmulas que a gente está vendo, vazão sobre vazão plena, velocidade sobre velocidade plena, raio hidráulico sobre raio hidráulico pleno, é tudo por gráficos e a gente chegou nessa fórmula de vazão. É o que a gente vai usar. Mas deixa eu mostrar uma seguinte situação, porque vai depender do ângulo de inclinação da nossa... É isso. Deixa eu só mudar o compartilhamento aqui para mim mostrar para vocês que tem várias sessões que não é só circular, que eu comentei com vocês. Tem algumas fórmulas já deduzidas no livro do Porto. A nossa apostila ela é baseado no livro do Porto, tá, gente? Então, quando eu vou fazer a aula de vocês, eu sempre pego o livro do Porto para poder fazer. Eu não pus todas as sessões, eu pus só circular, porque a nossa apostila só faz circular. Mas olha, através de gráficos, a gente consegue aqui, em sistema de oval normal invertido, tá? Então, é um tipo de tubulação que você teria que fazer, um tipo de tipo de canal. Então, ele vai te dar já quais são os valores de seção plena, tá, gente? Então, qual seria o diâmetro, que seria o 0,067 vezes a altura, tá? Da lâmina de água, que ele não usa Y, ele usa H, tá? A altura seria 1,5 vezes o diâmetro. A área plena seria o diâmetro ao quadrado, ou 0,511 H ao quadrado, o perímetro, o raio hidráulico. Então, todas essas fórmulas e outros tipos que vocês precisarem, eles são praticamente todos tabelados, tá? Então, a gente tem aqui todas as possíveis formas de arco de círculo, com circunferência. Na nossa apostila só fala de circunferência. E se vocês precisarem, se vocês conseguirem baixar aí, tem na internet o livro do Porto, tá? Ele deduz todas essas fórmulas que a gente está falando, tá? Inclusive tem fórmulas aí que precisa fazer derivação, ele faz as derivações, tem as derivadas, vazão por velocidade, vazão por vazão plena, então tem todo explicado lá. Como a gente não entra nesse detalhe aí para nossa aula, pela nossa apostila, então, só para vocês terem ideia aqui, tudo vem de um lugar e tudo é tabelado aí, não é só o circular. O circular é o que é mais usado, então a gente usa mais, é o mais falado aí, é o mais estudado.
Deixa eu voltar lá para nossa... Então, tem várias, de onde veio a fórmula, vocês já sabem, então, que são de tabelas. Eles fazem por gráficos e por tabelas para a gente chegar nessas fórmulas aí que a gente chegou, que é a vazão normal sobre a vazão plena, e geralmente ela é pelo ângulo, tá? Na Poço do Porto também tem, se eu não me engano, 200... não lembro. Nós temos uma determinada vazão máxima com um determinado ângulo, e aí você consegue fazer grandezas, que nem ele fez aquelas considerações só de fazer por diâmetro, por altura, que você consegue achar as seções plenas lá, tá? Mas, vamos entender aqui o que ele fez na nossa asserção circular. Ele fala que as seções circulares são parcialmente cheias, como eu falei, dependendo do que está acontecendo, e a gente precisa fazer uma razão em criar a fórmula aí, vazão sobre vazão plena, 1 sobre π, e é em função do ângulo, tá? Daí ele dá um exemplo seguinte. Uma galeria de água pluvial de 1 metro de diâmetro, o coeficiente de rugosidade de Manning, N, 0,013, declividade de fundo 2,5 vezes 10 a menos 3, transporta a condição de regime permanente uniforme, uma vazão de 1,20 metros cúbicos por segundo. Ele fala, determina a altura da água e a velocidade média, e qual seria a capacidade de vazão da galeria se ela funcionasse em uma condição máxima de vazão, tá? Então, qual seria, nessa situação aí, a condição máxima dessa galeria se ela tivesse uma vazão cheia aí? Aqui, gente, vazão é vazão sobre a área, né? A gente teria que voltar na área para achar. Deixa eu ver se eu consigo fazer sem achar tudo isso aí. Bom, área molhada é o diâmetro ao quadrado, ângulo, seno de alfa. O que ele está pedindo? O ângulo é 273, né? Não, na realidade, determine o seu valor para... Eu acho que isso aqui é de outro exercício, tá? É que eu puxei do Porto lá, acho que eu puxei a mais aqui. Bom, quer ver, ó? Ele está pedindo, determine seu valor de lâmina da água proporcional ao ângulo 273. Se você for fazer o nosso... só o ângulo aqui com 273, fica assim, ó. Vamos fazer aqui que é mais fácil. Eu tenho que uma vazão dividido pela vazão plena, 1 dividido por 2π, vezes... eu já vou substituir o ângulo, tá, gente? Agora a gente tem um problema de ângulo aqui, tá? Como a gente viu na aula passada, a gente não pode trabalhar nessa fórmula com ângulo em graus. Tem que trabalhar em radianos. Como a gente já falou a semana passada, para transformar graus em radiano, é 273 vezes π dividido por 180, né? Oi? É isso. Isso. Então, fazendo a conta aí, vai ser... Já faz 4.764. 4.000? Não, 4, né? 4,764. 764. Aí só a gente jogar na fórmula aqui. 7,64. Não, é 4,764. Oh! Eu vi o 4 e escrevi errado. Cadê minha borracha aqui? 4,764.
4,764 menos o seno de 4,764 vezes 1 menos seno de 4,764 dividido por 4,764. Isso tudo elevado a 2/3. Tranquilo até aqui? Então vamos lá. Vazão dividido por vazão vai ser. Bom, vamos fazer por partes, né? Fica mais fácil. 1 dividido por 2π. Zero 636. 1 dividido por 2π, já fez direto? Deixa eu ver. Eu fiz isso. 1 dividido 2π. Não, 0,159. 0,159, é isso? 0,159. Agora vamos fazer o que tem em parênteses aqui. Vai ser seno de 4,67 menos 4,67. 4,588? E agora? O seno faz direto pelo... Pode fazer direto. 4,764, faz diretão o seno assim? Caramba. O seu deu quanto? Eu estou fazendo de novo aqui. Hã? 4,7. Estou fazendo de novo. 4,68. É isso aí. 4,68 vezes. Agora tem que fazer o outro aí. Seno 4,764 dividido por 7. É 4. 4,764. A resposta. Deu 0,98? Já elevado? Não. Desculpa, esqueci de elevar. X. Opa. Tá, nós. Deu 0,98. 0,98 elevado a 2/3. Aí dá 0,988. 0,988, é isso? Deu a mesma coisa. Essa caneta some. 0,988. Agora é só multiplicar. 468 tudo, vezes. Né? 59 vezes. 0,735. 0,735. Isso deu 0,735. Isso. Quando a gente fala em querer saber dessa vazão com a outra, o que a gente faz aqui ele vai entrar, como a gente está fazendo uma proporção entre vazão normal e vazão plena, ela vai entrar em porcentagem, tá? Então, ele está perguntando a 273 graus, ele falou qual seria o valor da lâmina da água, tá? Então, eu tenho que vai estar da vazão normal para vazão proporcional, 74%. Tá? Então, se você pegar a vazão, é que ele não deu a vazão aqui, né? Ele só perguntou o valor
da lâmina da água proporcional ao ângulo. Então, ele está entre essa vazão normal para uma vazão plena, nesse ângulo de 273 graus, seria 74%. Tá? Se eu tivesse a vazão, se ele me desse, por um acaso, que a vazão mínima é tanto, eu consigo achar qual vai ser minha vazão máxima através dessa relação entre um e o outro. Ok? Beleza. Esse aqui, eu acho que eu vou fazer o seguinte. São 9 horas. Eu acho que eu vou deixar, eu vou passar para vocês como exercício. Pode ser? Então a gente vai resolver todos. Eu tenho que passar uma lista de exercícios e esse aqui vai ficar como lista de exercícios para vocês. Como a aula passada ela foi mais longa, a gente termina hoje um pouco mais cedo. Pode ser ou não? Pode. Gente, como a gente faz? Determinar a altura da água e a velocidade média. Tranquilo, ó. Nós temos lá para achar a área, né? Se você acha a área, você acha o volume. Você acha a área, você tem a vazão, você acha a velocidade. Certo? Certo ou não? Certo. Então, a única coisa que vocês precisam aqui é achar a área, né? Que vai ser a altura da água, você acha a área. E acha a velocidade média. E qual vai ser a capacidade de vazão da galeria se ela funcionasse em condições máximas de vazão. Aí vocês vão ter que achar a vazão normal sobre a vazão total, tá? A relação entre as duas. Depois que eu achar, eu faço essa vazão mínima e acho minha vazão máxima aí, tá bom? Do jeito que a gente fez aqui. Se eu tenho a vazão, eu vou achar. Na realidade, você já dá para fazer direto, né? Você tem essa vazão aqui em cima, você só passa esse multiplicando, passa esse dividindo, já acha. Na realidade, quando vocês forem achar a vazão plena, em vez de achar a porcentagem, mudar para lá, o que você vai fazer? Vazão plena. Eu passo a vazão plena para lá, vai ser que vazão dividido por 0,74, que daria os 74% aí. Tranquilo? Beleza. Bom, então eu vou deixar esse para vocês fazerem. Não é difícil, tá? Ele tá facinho. Só dá um pouquinho mais de trabalho, porque vocês vão ter que calcular aí, que nem a gente fez nos outros exercícios. Vocês precisam calcular tudo antes, tá? Mas tem a área aí, tem tudo, vocês conseguem fazer, tem declividade. E a gente consegue chegar nos valores aí. Dúvidas, pessoal? Tranquilo, Sérgio. Ok, então. Então, uma boa semana para vocês, bom final de semana e até a nossa próxima aula. Valeu, Sérgio. Até mais. Boa Bom noite, descanso para galera. vocês. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Ô, Sérgio. Oi. O rapaz está fazendo serviço para mim, disse que fez serviço para você lá. Tiago? Thiago. Tiago de vez em quando trabalha comigo. Bom aquele menino lá, hein? Ele é bonzinho, ele é bonzinho. É meio enrolão, mas ele é bonzinho. Não, você não pode ter pressa. Não mas pode. assim, ele tem uma qualidade de serviço muito boa, Não, né? isso não dá para reclamar, tá? A qualidade de serviço dele não dá para reclamar. E ele faz serviço muito bem feitinho. Faz, ele é muito caprichoso. Na realidade, vamos ser sinceros, ninguém pode ser perfeito nessa profissão, certo? Sim. Porque você acha o cara muito bom, não é que ele é enrolão, ele vai no ritmo dele. Ele é tranquilo, né? Ele só precisa fazer alguma coisa, ele para a obra e vai fazer. Não tá nem então, é aquele jeito dele. Pô, eu preciso ir no... Às vezes ele falava, vou pagar uma conta. Daí chegava, ele não parou pro almoço, então ele saía tipo 3h30, ia pagar a conta, ia fechar. Ele é desse jeito. Mas ele faz um serviço bem feitinho, assim. Ele fez um quiosque para mim lá tá terminando madeira tratada, mas nossa, tudo encaixadinho.
Muito bem feitinho, viu? Ele é caprichoso. Isso ele é. Muito caprichoso. Não dá para reclamar dele, não. Ele é caprichoso. Inclusive, eu liguei para ele esses dias. Eu preciso que ele veja um negócio lá de onde ele fez a obra da escola. Mas 10 minutinhos. Ele fala, vou arranjar um dia. Então é por isso que ele tá enrolado. Ele tá fazendo lá na chácara. Ele tá. É. Já um dia, já vou pegar no pé dele já pra ele fazer pra você. Não, se ele for lá em meia hora ele resolve. É Thiago, conheço ele. Mas tá bom. Valeu, Sérgio. Até mais. Abraço. Um abraço para vocês. Bom descanso.